Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês os ativos que eu entendo estar interessantes, que podem dar boas oportunidades durante a semana, beleza? Então, se você ainda não é inscrito aí no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha, que é a maneira que você consegue ajudar o nosso trabalho desse lado, e também o YouTube entregar esse conteúdo aí para mais pessoas, beleza? Lembrando que se você quiser ver análise de algum ativo em específico, é só tá deixando aqui nos comentários também que eu trago análise aí para a próxima semana, beleza? Lembrando que lá no nosso site, tá, pessoal, do capitalismo.com.br, está rolando um cupom de até 40% de desconto para adquirir os nossos produtos, tá? Sendo 40% off à vista no boleto, 30% off no cartão em até 12 vezes. Tá lá no nosso site, já fica aplicado o cupom. Tem aqui também como vocês conferir, né, na parte aqui de assinaturas, tem os resultados em conta real, o nosso conteúdo gratuito e agora também a gente conta aí com um serviço especializado de consultoria com o Thiago Prux, tá? No caso você queira fazer um rebalanceamento de carteira mais especializado, gerenciamento da carteira, definir aí o seu perfil de investidor, ter reuniões recorrentes com suporte especializado, a gente também já está com esse serviço disponível, tá? Então não dá bobeira, beleza? Dito isso, já vamos direto para o gráfico, tá, pessoal? Até para a gente não ficar perdendo tempo. Começar pelo Ibovespa, tá? A gente tem aí uma possível recuperação do Ibovespa, tá? E fez aqui a movimentação de baixa nos 2 últimos meses, em forma de uma correção, dada essa última movimentação forte de alta que a gente viu, o Ibovespa inclusive bateu o topo histórico sub 20%, e depois iniciar um processo mais travado, uma correção um pouco mais complexa, e com isso até algumas correções mais agudas de alguns ativos de setores específicos, mas que agora, apesar da tendência, a expectativa ainda ser mais negativa, dada a movimentação anterior do Ibovespa, a gente tem a possibilidade de uma movimentação de alta para voltar a testar esse nível de resistência na faixa dos 129.730, quem sabe buscar os 130 mil pontos, mas apesar do viés um pouco mais negativo, a tendência de baixa no curto prazo, a gente pode ter um viés um pouco mais positivo do Ibovespa tentando aí romper esse canalzinho de baixa, tá? Ainda falta entrar volume, tem bastante volume aqui comprador, tem pouco volume comprador, né? É um movimento ainda um pouco travado, mas acabei encontrando aí, inclusive 10 ou 12 ativos interessantes graficamente para comentar o contexto aqui com vocês, beleza? O dólar ainda segue fraco, processo de correção, né? Próximo nível de resistência segue sendo 5.300, 5.350, que é essa faixa de linha vermelha. Tem uma zona de suporte no 5.110, depois próxima zona de suporte importante 5.070. O índice financeiro consolidou suporte nessa região de 50% de retração. Agora a gente pode ter uma tentativa de puxada lá para testar a faixa dos 3.260, tá? Mas ainda o contexto um pouco mais travado. O índice imobiliário também viés mais negativo de curto prazo, mas na sexta-feira fez um fechamento aí com um engolfo de alta, né? Uma bonita barra aqui compradora, podendo, quem sabe, uma tentativa de retomada um pouco mais ampla de alta agora no curto prazo, tá? Mas tem resistência bem importante aqui na faixa dos 870. O índice de consumo, apesar de ter feito, acionado um pivôzinho de alta no curto prazo, ainda segue dentro de uma tendência de baixa, né? Aqui, ó, movimento ainda bem complicado, fechou em cima do nível de resistência, é bem travado esse índice, tá? O IEX em cima de uma zona de suporte que a gente conseguiu mapear bem, que é essa região dos 84.880, para baixo, próxima zona de suporte dos 82,70, mas a possibilidade de uma movimentação aí de alta seria testar nível de resistência lá nos 89.407. Partindo para os ativos que eu achei interessante agora, tá? Tem SUS B3, Suzano, tá? É um trade um pouco mais curto, utilizando aqui o gráfico semanal, que seria buscar um reteste nesse antigo nível de resistência, que agora deve funcionar como suporte ali na faixa dos 55,85, e um pivôzinho de quebra de estrutura lá no gráfico diário, né? Então a gente viu que Suzano fez uma movimentação de baixa, fez aqui essa correção, mais uma movimentação de baixa, um pullback curto e tá trabalhando aí com mais um pivô de baixa, dado o fechamento de sexta-feira abaixo do fundo da região aqui dos R$ 60, tá? Então, para tentar levar aí a buscar uma correção lá pelo gráfico semanal aqui para essa região dos 55,80, eu vejo uma boa possibilidade de venda nessas regiões aqui de 59,65. O stopzinho lá na região dos 61,79, um stop de 3,62, para tentar levar até os 55,80, 56,30, né? Na verdade, que seria essa zona de suporte aqui embaixo, seria aí um upside
de 6%, contra um stop de 3,5% ali, basicamente 2-1, tá? E pensar em fazer saída parcial nessa região dos 58,25, 58,20, tentar carregar até o final lá na região dos 56,48, tá? Mas eu vejo uma boa possibilidade em Suzano B3. Um trade mais curto, que é o ativo tá numa tendência mais forte de alta, mas eu vejo a possibilidade de um movimento de correção dessa última alta que a gente teve, a possibilidade de voltar a testar tranquilo aqui a região dos 55,84, e aí colaborando com a análise do diário, que a gente teve esse pivôzinho de baixa e passou a negociar abaixo da média móvel de 9 de 20, eu vejo a possibilidade aí de pegar um movimento um pouco mais para baixo. Santos Brasil, já vejo a possibilidade de uma movimentação para cima, tá? É um dos ativos mais fortes que a gente tem aí na bolsa. Teve rompimento do topo histórico. O ativo passou por um processo aqui de correção basicamente no mês inteiro passado, né? Ou seja, é o que eu sempre comento, longe das médias móveis não dá para fazer nada. Então ele se afastou bastante das médias móveis aqui nesse caso, ficou basicamente um mês inteiro corrigindo, ou seja, 4 semanas aqui corrigindo. No fechamento da semana passada, específico na sexta, a gente teve aqui o acionamento de uma barra de correção. Quem já antecipou um perfil um pouco mais arriscado já pegou aqui embaixo, né? Olha, inclusive acho que eu cheguei a comentar em alguns vídeos passados, agora não me lembro. O stop aqui embaixo. E olhando pelo gráfico diário, ainda vejo a possibilidade, né? O ativo que saiu aqui de uma congestão após um movimento de correção, né? Então ele fez esse movimento de correção, andou lateral em zona de suporte dentro de uma tendência principal de alta, a gente já começa a ver aqui, olha, muito mais fluxo comprador do que fluxo vendedor. Dentro dessa lateralização, a gente tem movimento com volume comprador acima da média e movimento com barras negativas, volume aqui bem baixo, ou seja, é os melhores cenários de pullback, tá? A gente tem um aumento de volume comprador durante essa movimentação de alta. Durante todo esse processo de correção, a gente tem a continuação de fluxo comprador e a diminuição, ou seja, volume bem baixo na venda. Então, esses são os pullbacks aí, no caso de uma operação de compra, bem interessante. Ele já acionou na sexta-feira uma bonita barra, volume comprador acima da média. De uma duas, né? Você pode tentar pegar no rompimento da máxima e stop na mínima, arriscando uma barra para cima, tá? Ou tentar pegar a correção, deixar a ordem de compra no metade dessa barra. Nessa ocasião de Santos Brasil, olhando pelo semanal, e já daria um trade de semanal, eu já tentaria pegar no rompimento da máxima dessa barra, tá? Na região aqui dos 13,80, stop na própria mínima da barra ali dos 13,02. Você pode projetar esse movimento aqui para cima, né? Eu projetaria a própria barra aqui para cima, né? Para trabalhar com os alvos dessa barra. Parcial lá na região dos 14,62, que seria pegar 1-1 o tamanho da barra, né? 100% da projeção dessa barra. E depois alvo final lá na região dos 15,15, 15,49. Só que, se ele rompe aqui os 14,15 e faz um fechamento acima, ele aciona um pivô mais amplo de alta. E acionando esse pivô mais amplo de alta, dá para projetar entre esse fundo o rompimento desse topo para cima, o que daria a confluência com o alvo de 618 lá para a região dos 15,20. Né? Então seria uma oportunidade com stop de 5,63 para fazer uma parcial aqui de 5,63 também, né? 1-1 em 14,62 e alvo lá para essa região dos 15,20, que daria um alvo de 10,5%. Pouco mais para cima nos 15,50, que também tem a projeção aqui, já seriam 12%. Basicamente uma operação aí com 2,3% de upside. Tá? Então também acho bem interessante. A gente tem gráfico diário, uma barra saindo próximo da média, no gráfico semanal, aproximação da média móvel de 9 de 20 períodos. Embraer também acho interessante, tá? Que a gente tem um ativo em uma forte tendência de alta, também um dos ativos mais fortes dentro da nossa bolsa. Olhando pelo gráfico semanal, a gente vê uma forte tendência, né? Um ativo que já vem trabalhando com muito fluxo comprador. Olhando pelo volume financeiro, fica ainda mais fácil de identificar esse padrão. Então, é um dos ativos mais fortes. Tá? Se a gente pega para olhar aqui no gráfico diário, ele acionou uma nova bandeira de alta. Então, a gente teve os outros exemplos aqui, ó. Aqui foi uma deriva porque foi uma bandeirinha, né, o contexto de uma bandeira em região de fundo, então é uma deriva. Quando ele sai desse padrão, ele entrega uma boa movimentação de alta, né? Aqui mais curto, aqui novamente, e mais um grande movimento amplo.
Depois, novamente, ele faz mais uma correçãozinha em forma de uma bandeirinha aqui, tá vendo? E aí ele pega e entrega mais uma movimentação com forte expansão. Novamente, uma correção em bandeira aqui. Movimento de expansão. O que ele fez de novo aqui, né? Uma bandeirinha e teve aqui o rompimento novamente. Então, olhando esse contexto aqui dentro de Embraer, eu tendo a acreditar que a maior probabilidade é que ele siga a favor dessa movimentação, tendo em vista que, tecnicamente, um padrão de bandeira, ele é um padrão de continuação da tendência anterior. Então, se a tendência é de alta, ele faz uma correção em forma de bandeira e aciona essa bandeira, a expectativa maior é que ele siga a favor dessa movimentação. Da mesma maneira que se ele faz uma movimentação de baixa, faz uma correção em forma de bandeira e aciona essa bandeira, a expectativa maior é que ele siga a favor da tendência anterior à formação daquela bandeira, tá? Então, juntando esse contexto, olhando aqui para baixo no volume comprador, ó, olha o tanto de volume comprador que o ativo tem dentro dessa movimentação de alta, que confirma essa tendência, né? Não é uma movimentação no preço para cima com volume comprador caindo. A gente tem bastante aumento de fluxo comprador, tá? E aqui eu levaria ainda mais pelo semanal, olhando no gráfico semanal, já teria acionado um trade no rompimento da máxima da semana retrasada aqui no caso, né? Olha, com um stop na mínima. A média móvel de 9 já se aproximou do preço, e aqui de novo o exemplo, né? Olha, preço se afastou da média móvel, aguardar a correção, melhores oportunidades sempre vão aparecer próximo das médias. Fez a correção próximo da média. Aqui novamente, né? Olha, vai comprar longe da média? Não, não dá. O que ele fez? Corrigiu, próximo da média móvel, surgiu boa oportunidade, depois movimento de expansão. E agora novamente acontecendo esse processo, né? Ó, longe da média móvel de 9, baixa relação de risco-retorno, sem ponto adequado para a entrada, corrigiu próximo da média móvel de 9, gerando oportunidade de novo pelo semanal e pelo diário. Entradinha aqui pelo diário seria uma entrada um pouco dos atrasados, tá? Eu colocaria aqui, ó, uma entrada nessa região dos 32,83, tentando pegar uma correção já desse movimento em andamento, tá? Com stop abaixo da mínima da barra anterior, o que seria um stop de 4,79, para tentar carregar pelo semanal, tá? Lá pelo semanal a gente tem um alvo na região dos 40 e 30 e depois 47 e 11, que seria o pivô da projeção aqui de baixo ainda, olha. Deixa eu só ajustar aqui. Seria esse aqui, olha. Esse pivô. Movimentação de alta, primeiro pivô, fundo ascendente, primeira quebra aqui de estrutura, essa projeção para cima, próximo alvo 40 e 30, depois 47 e 11. Olhando lá pelo gráfico diário, o que seria um upside de 24% contra um stop de 4,90, né? Então, basicamente, uma relação de risco-retorno aí de 6 para 1. Tá? É claro que no meio do caminho você pode pensar em fazer uma saída parcial, né? Fazer uma saída parcial, depois tentar carregar lá pelo gráfico semanal. Pelo gráfico semanal, entrada técnica, rompimento da máxima da barra da semana passada, na região dos 33,49, o stop na mínima da barra, o que dá um stop de 7,5%, e aí mesma situação, alvo lá nos 40 e 30, tá? E dentro desse espaço buscar e fazer uma saída parcial e trabalhar o alvo final aí 3, 4 para 1, tentar carregar o trade. Tá lembrando que todos esses detalhes, essas atualizações gráficas, onde fazer saída parcial, por que antecipar, saída final, encerramento antecipado, tudo aqui dentro do nosso produto da carteira do Swing Trade contém, tá? Então, ponto de entrada, ponto de saída, atualização gráfica do ativo, todo o fechamento do pregão, sempre é enviado um relatório, vídeo, mensagem no nosso aplicativo, no nosso sistema, então bem informado, que consta aí no produto que já tem o desconto aplicado lá de 40%, tá, pessoal? Então, o Embraer também aqui interessante. Outro ativo CSNA3 agora para venda, né? Um ativo que já está trabalhando numa tendência de baixa no curto prazo. Se a gente olha aqui pelo semanal, é um ativo que perdeu bastante força, né? A expectativa é que ele volte a testar essa zona de suporte nos 11,84 e quem sabe 10,39, né? Olhando lá pelo gráfico diário, a gente não tem nem uma zona de suporte importante nessa região aqui, olha. Então, basicamente, entrou numa região de vazio gráfico, tá? Vazio gráfico. O ativo está passando por um processo de correção e caso ele venha perder o fundo novamente, acionando mais um pivô de baixa, seria 13,87 o acionamento, stop técnico no fundo anterior ou no topo anterior,
né, se tratando de uma venda, que seria um stop de 7,75 para tentar carregar até a região dos 11,90 e quem sabe 10,37, né? Se a gente dos 13,80 até aqui embaixo na primeira zona de suporte são 14,20, então uma relação é basicamente de 2 para 1. E até lá embaixo 26, né? Lembrando que o stop é de 7%, a partir do momento que o ativo ele anda 1 para 1 do tamanho do seu stop, você pode fazer no mínimo ali uma saída parcial para tirar o risco dessa operação e manter o outro residual para tentar pegar 2, 3 vezes o tamanho do risco, tá? Então sempre atento no contexto, tá, pessoal? O contexto, a próxima zona de suporte é 14%. Preciso esperar bater os 14% para fazer a parcial, né? Sendo que o meu stop é de 7. Nenhuma operação anda assim, ele vai romper aqui e vai andar os 14%. É um movimento complexo. Então, no meio do caminho, talvez você protegendo a sua operação, você seja estopado. Então, é saber conduzir essa operação, tá? Você tem um espaço de 14%, não que necessariamente você tem que deixar ele bater lá embaixo, mas sim você tem um stop de 7 contra um primeiro nível que você entende importante que o ativo deva buscar. Qual que é a relação de um ponto para outro? Tem um stop de 7 e entre esse stop, ou entre esse suporte e o próximo suporte são 14%. Então, dentro desses 14%, eu trabalho ali para fazer uma saída parcial, depois um alvo final também, tá? Então, acho bem interessante. Pelo gráfico semanal, a gente pode confirmar essa movimentação. Expectativa de continuação de baixo, bastante volume vendedor também acima da média. Quando tem barras compradoras aqui, o volume bem baixo, significa que a expectativa maior é que ele siga a favor dessa tendência de baixa no curto prazo, tá? Natura, tá? Um ativo que chamando bastante atenção para compra, tá, pessoal? Ativo bem travado nas 2 últimas semanas. Se a gente pega esse contexto, ele ainda está, né, dentro de um contexto de alta, deixou uma barra, apesar do volume baixo, em uma zona de suporte, né? Nessa barra em específico, ele não teve um volume ok, mas se a gente olha para a esquerda, toda essa zona de suporte, onde o ativo testou, olha, ele foi uma região onde houve bastante fluxo comprador, tá vendo? Olha aqui embaixo, tem bastante pico. Desde aqui, ó, a gente pode perceber o aumento de fluxo comprador. Então teve pico de volume comprador aqui, zona de suporte, pico de volume comprador aqui, zona de suporte, pico de volume comprador aqui, zona de suporte, pico de volume comprador aqui, olha, barra de ignição, correção, volume vendedor abaixo da média. Então, mesmo que nesse ponto específico atual de suporte ele não tenha um volume comprador alto, que claro seria interessante, olhando para a esquerda a gente vê que é uma zona de suporte aqui importante, tá? Então, contabilizando que a expectativa é que ele volte a testar esse topo lá nos 12 não, perdão, 18,82, lá para a região dos 19,35, é uma possibilidade bem interessante, tá? E ele fechou com um pivô de alta aqui, né? Então, dessa barra na mínima, seria um stop de 6,85, imaginando carregar o ativo até o topo anterior aqui, principal, já seria um upside de 12, basicamente 2 para 1. Né? E no meio do caminho também fazer uma saída parcial de 1,5 o tamanho desse risco, tentar carregar até lá para a região da resistência dos R$ 19, com upside de 14,64. Né? Ele já fez um micro pivô aqui, olha. O que a gente chama de correção de barra também, né? Ele fez uma movimentação de alta nessa barra, uma correção dentro da barra, e o acionamento, né? Então é um micro pivô aqui, olha, trabalhando com esse contexto de alta agora no curto prazo, tá bem interessante. Stopzinho tem duas opções, ou 15,76 ou 16,16, o que também estaria ok, tá? Nesse caso, eu colocaria na mínima dessa barra aqui, até para dar um pouco mais de espaço, visando de fato carregar o ativo até a próxima zona de resistência. Olhando aqui pelo semanal, ele já está dentro de uma tendência principal de alta, né? Sequência de fundos ascendentes, o que seria fundo, 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 formação de um possível fundo aqui, e imaginando a possibilidade dessa tentativa de jogar aqui para o nível de resistência novamente, eu vejo uma boa relação de risco-retorno. E até pelo semanal a gente consegue ver melhor a barra. Então a gente tem uma correção, semana passada aqui fechou positivo, tecnicamente pelo semanal também daria uma opção no rompimento da máxima, stop na mínima, para tentar buscar o retorno lá para a faixa dos R$ 19 em Natura, tá? Então também acho bem interessante aí Natura. Opa.
Deixa eu ver se é essa aqui que eu tinha visto. Foi outro ativo. Goal 4 também, tá? É um ativo que, pelo gráfico semanal, a gente vê bem travado ainda no papel, né? No gráfico diário também é um pouco mais travado, só que ele voltou a testar esse nível de suporte dos 10,35. A gente vê aqui volume comprador acima da média dentro dessa acumulação complexa. No rompimento da máxima dessa barra de sexta-feira, tá? São trades mais curtos que eu trouxe para vocês aqui hoje, tá, pessoal? Logo, stop mais curto, mais possibilidade de ser estopado, né? Então, cuidado, tá? Isso aqui não é recomendação, não é para entrar em 12, 13 ativos que eu trouxe aqui, mas sim eu comento os contextos para ajudar na leitura do dia a dia, tá? E 10,69 eu vejo uma entrada boa, stopzinho na mínima da barra anterior nos 10,28, o que seria um stop de 3,84 para tentar carregar até o topo anterior dos 11,28 para pelo menos fazer uma saída parcial, já dá uma upside de 5,38. Então, basicamente 1,3, 1,4. O tamanho do risco eu acho interessante. Quem sabe carregar até a faixa dos 11,70, 9,34, que seria buscar resistência ali de médio prazo do ativo, tá? Olha. Então, uma operaçãozinha com uma entrada na região dos 10,70 para tentar buscar aqui até os 11,70 aí em Goal 4. Exetec, que é do setor de imobiliária, a gente está numa zona de suporte aqui bem importante que o ativo voltou a testar, né? Zona de fundo anterior e aqui seria um trade de contra-ataque, tá tentando buscar distorção do preço até a média móvel de 9 pelo gráfico semanal, né? Então ele fez uma forte movimentação de baixa, se afastou muito das médias, tá vendo? O que eu comentei lá no exemplo de Santos Brasil, de Embraer, perdão. Então, nesse caso, ele se afastou muito da média móvel de 9 pelo gráfico semanal. Perdeu esse fundo aqui, olha, e fez um fechamento acima do fundo novamente. Né? Então, lá pelo gráfico diário, a gente vê que fechou pela barra a 9 aqui, olha. Deu uma leve virada para cima, tentando pegar a possibilidade de retorno, como eu disse aqui no contra-ataque do gráfico semanal. Entrada no rompimento da máxima da semana passada, que seria nos 13,99. O stop na mínima da barra, 13,19. Vamos ver. O que dá um stop aí de 5,71. Para tentar buscar o que? A distorção do preço entre a média. Então, lá buscar a região dos 15,55. Já seria um upside aí, olha, de 10%. Então, basicamente, 2 para 1, né? Lembrando que um pouco antes, aqui nos 14,70, também tem um fundo que talvez ele possa dar uma enroscada, testar aqui essa região e dar uma travada na faixa dos 14,80. E aí você pode pensar em fazer uma saída parcial nessa região dos 14,80, o que daria basicamente 1 para 1 o tamanho do risco inicial, totalizando 5,90. E tentar carregar até próximo da média móvel de 9, tá? Não esperaria por enquanto nada mais do que isso. Em Exetec seria mais um trade de contra-tendência mesmo, tá? Viva 3 também bem interessante, né? Que a gente pode olhar pelo gráfico diário, o ativo fez uma forte movimentação de baixa. Olhando pelo gráfico semanal, se afastou muito da média móvel de 9, de 20 e de 200 período nesse caso, tá vendo? Olha a distância que o ativo tem da média. Né? Então, também tentando buscar aqui uma distorção do preço entre a média, que seria um trade de contra-ataque, ou seja, de contra-tendência. A gente tem o contexto aqui também, olha, que o ativo voltou a testar esse antigo ponto de resistência, agora como um suporte. Né? Então, ele serviu como resistência em todo esse momento aqui, olha, até quando ele conseguiu romper aqui e entregar a movimentação de alta. E aí ele voltou a testar como suporte. Né? Então ele testou como suporte aqui, olha, entregou uma boa recuperação de preço e agora novamente ele voltou a testar essa zona de suporte e ainda tem um afastamento da média. Tá? Se a gente pega para olhar à esquerda, é uma zona de suporte isso aqui, olha. Isso é uma zona de suporte, né? Então, estou tentando buscar o repique dessa movimentação lá para a faixa dos 25,75 a R$ 26. Eu vejo uma boa possibilidade em Viva 3, tá? No rompimento da máxima da barra semanal, que seria nos 23,10 e stop na mínima ali dos 22, 21,95, um stop de 4,97, tentando buscar a distorção até os 25,50 já seriam 10%, 10,34, basicamente 2 para 1, e até a região
dos 26,45, que seria a média móvel de 9 do semanal usado como referência, já daria 13,72, né? Então tem uma relação de risco-retorno aí basicamente de 2,5, 3 para 1, trade de contra tendência que eu acho interessante, tá? Aqui olhando pelo diário, ó, a gente não dá um zoom, não consegue ver, né? Deixa eu até tirar as médias aqui, ó. Mas o ativo fez um micro pivô, né? Não tem muito volume comprador, é um trade de contra tendência, mas eu acho interessante buscar essa distorção da média, tá? A gente teve essa movimentação de alta, esse recuo, mas essa movimentação de alta, um novo recuo e o fechamento de sexta aí fazendo um micro pivô aqui, tá vendo? Então, tentando buscar essa movimentação, levando a correção lá do semanal, essa distorção de preço para essa região que eu demarquei aqui nessa faixa, olha, eu vejo uma boa possibilidade com um stopzinho posicionado aqui embaixo, né, olha. Então tem uma relação de risco-retorno favorável. Apesar de ser um trade de contratendência, eu tenho essa expectativa negativa desse tamanho contra um espaço desse tamanho para buscar uma distorção entre a média. Ó. No mínimo aqui. Ó. Então isso aí já dá 2 para 1 o tamanho aqui entre risco e retorno dessa operação, alinhado com o contexto que a gente viu ali do gráfico semanal, gráfico diário, grande distorção, ponto de stop, região de stop para o lado esquerdo do gráfico. Eu acho bem interessante, tá? Essa possibilidade. Curi 3 eu também acho interessante pelo gráfico semanal. O rompimento da máxima, stop na mínima, tá? O ativo que estava em tendência de alta, fez um processo de correção e a semana passada fechou bem bonita. Então, no rompimento da máxima em R$ 20, com stop na mínima, eu vejo uma boa possibilidade de retomada aí de alta de Curi 3, o que dá um stop de 6,75, tá? E aí, nesse caso, você pode pegar essa própria barra da correção entre máxima e mínima, projetar para cima. Eu ignoro 618 nesses casos, trabalho com 100%, que seria 1 para 1 o tamanho do stop entre preço de entrada e stop na mínima da barra, e o 100% seria pegar pelo menos o tamanho dessa barra para cima, fazer uma saída parcial de 1 para 1 e tentar carregar lá para os 22,83, 22,95, que dá uma upside de 15%, basicamente aí 2, 2,5 para 1 também, uma relação de risco-retorno bem favorável, tá? Pelo diário seria um trade um pouco mais curto, no rompimento da máxima de 19,96 também vejo a possibilidade, stop na própria mínima da barra, o que seria um stop um pouco menor de 4,22, 19,11, também buscando aqui pelo menos o 100%, né? Aí já fica uma parcial de 1,3, 1,4 o tamanho da relação de risco-retorno e lá para um 618, 11%, 12%, que daria basicamente aí 3, 4 para 1, tá? Pelo trade do gráfico diário, que seria um stop menor, um stop na própria mínima da barra, tentando pegar a continuação dessa movimentação, tá? HBSA 3 também acho bem interessante, né? O ativo fez uma formação aqui e acionou um trade de correção, onde ele saiu de uma congestão, fez uma movimentação de alta, 3 semanas de correção, aqui já teria acionado na região dos 14,23, stop na mínima dos 3,91, tentando buscar a continuação que tem alvo projetado nos 4,77, que é também uma região de topo anterior, e depois lá para a faixa dos 5,32, tá? Que seria a projeção de 1,618, o que daria um upside de 12%. Ele está um pouco acima, tá? Mesmo assim, na entrada do atrasado, tendo em vista que o volume, o contexto de alta que o ativo se encontra, né? Olha a última movimentação de alta que o ativo fez. Uma forte pernada de alta, tá? Então aqui eu tentaria carregar exatamente pelo semanal, também no rompimento da máxima dos 4,37, stop na mínima da barra, o que daria um stop um pouco maior de 9,76. Então só toma cuidado com o tamanho da mão. Tá? E aí tentaria carregar lá para a faixa dos 4,80 para fazer uma saída parcial de 9,10 e até o próximo alvo tem 21%, né? Então acho bem interessante. Ou correr o risco de ficar de fora e aguardar uma correção aqui para essa região do 4,22. O stop se mantém lá embaixo na região de 3,90, que diminui o stop de 9 para 7,47, só que correndo o risco de ficar fora do trade. Então é saber dosar a mão aí, tomar cuidado. Ou, exemplo, meu gerenciamento de risco permite eu tentar comprar aqui HBS 4 com 4 lotes. Né? É o risco que eu aceito correr, 4 lotes. Eu posso comprar metade desse lote nessa região dos 4,32, 200 ações, e 200 ações eu deixo ordem para comprar numa possível correção. E meu stop eu jogo lá embaixo para tentar pegar a continuação dessa movimentação. Tá? No gráfico diário fica bem nítido
pullback seguido da possibilidade aqui de um pivô. Então, bem interessante HBS 3, tá? Sem lembrar que lá pelo gráfico semanal, tirando um pouco o zoom, olha, é um ativo que se romper e fazer um fechamento acima de 4,78, 4,80, eu já começo a mirar lá a região dos R$ 7,00, 6,98, tá? Aí já seria um upside de basicamente 50, 55%, tá? Se a gente for totalizar da entrada até lá em cima dessa possibilidade é 63%, né? Mas aí já é um trade mais longo, tem que administrar, vai acontecer um monte de coisa no caminho, se é que vai lá conduzir o trade, mas é um espaço bem legal que o ativo tem para andar. CSMG3, que eu também trouxe na semana passada, ainda sigo acreditando no papel. É um dos ativos mais fortes que a gente tem, né, com a sequência de fundos ascendentes, tendência de alta no curto e no médio prazo. O ativo passou por um processo de correção, rompeu aqui uma zona de congestão, está no processo de correção dentro do semanal, né, e pelo diário aqui a gente já teria feito a entrada aqui, onde foi comentado na semana passada, nos 21,54. O stop lá para a região dos 20,70, próximo alvo projetado é 24,10. Então já daria um upside aí até o primeiro alvo de 11%, contra um stop de 4, basicamente 2,2, uma relação aí para buscar fazer uma saída parcial, quem sabe um alvo também. Ou quem já tem mais experiência até carregar pelo gráfico semanal, caso o ativo siga subindo, né? Mas tem alvo lá para a região dos 26,40, 27,93. Tá? Então, a entradinha na região dos 21,57, o stop na mínima da semana retrasada em 20,73, tentando buscar aí a continuação dessa tendência de alta do ativo, que segue bem interessante numa forte movimentação, que é CSMG3. Ok? Então, para o vídeo não ficar muito longo, tá, pessoal? Eu vou travar aqui. Espero poder ter ajudado vocês com mais um vídeo. Do mais, bons trades para todos e até semana que vem, tá? E lembrando que a gente vai começar agora a ter os vídeos todos os dias, o que a gente vai chamar de um fechamento de mercado também, um vídeo curto entre 10 a 15 minutos, de segunda a sexta, comentando aí os melhores cenários que aconteceram durante a semana, beleza? Então deixa aí nos comentários no feedback se vocês também gostam desses conteúdos, que a gente vai ver para trazer e fazer com que isso também seja o padrão aqui do canal para ajudar vocês agora não só no final de semana, mas trazendo uma leitura de cenário todos os dias após o fechamento do pregão, beleza? Então eu espero o feedback de vocês e fico aí no aguardo e até a próxima.